Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula relacionada à análise transitória de circuitos elétricos, tá? Onde na aula de hoje nós vamos estudar a respeito de circuitos de primeira ordem, tá? Que são os circuitos do tipo RC e do tipo RL, tá? E como a gente vai analisar somente a resposta natural desses circuitos, tá? A gente não teria fontes independentes conectadas no meu circuito para T maior do que zero. Tá? Então, por isso que eu chamo aqui de circuitos RC e RL sem fontes. Tá, pessoal? Então, isso faz parte dessa nossa unidade 6. Tá? Na unidade anterior, a gente viu as características dos capacitores, dos indutores, não é? A relação entre tensão e corrente nesses elementos, e a gente também viu como que a gente analisa a resposta transitória tanto de um circuito de primeira ordem quanto de segunda ordem. Tá? Só que a gente ficou só na análise da condição inicial e da resposta forçada. Tá? Sendo que a resposta natural, que é o que a gente vai começar na aula de hoje, é justamente a resposta que me representa a variação no tempo das variáveis do meu circuito, tá? Ou seja, que representa o transitório realmente que eu tenho no meu circuito, né, entre uma condição de equilíbrio que eu tinha, que é a condição inicial, e outra condição de equilíbrio que o meu circuito vai estabilizar, que é a resposta forçada. Então, essa variação que eu tenho entre uma condição de equilíbrio e outra é o que eu chamo de resposta transitória. Tá? E quando a gente for focar nessa nossa unidade, que são os circuitos de primeira ordem, né, primeiramente eu tenho que definir o que é um circuito de primeira ordem. Né? Um circuito de primeira ordem, então, ele é um circuito que ele é caracterizado por uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? Equação diferencial, você sabe, não é uma equação que possui uma derivada, e a gente viu que tanto o capacitor quanto o indutor, eles têm uma relação entre tensão e corrente dada a partir de uma derivada. Né? No caso do capacitor, a corrente é função da derivada da tensão, e no caso do indutor, a tensão é função da derivada da corrente. Tá? Então, em um circuito de primeira ordem, eu vou ter ou um indutor ou um capacitor, certo? Por isso que eu vou ter circuitos do tipo RC, né, e do tipo RL. Tá? Depende se eu estiver analisando um circuito com indutor ou com capacitor. Tá? Então, aqui eu trago para vocês, não é o que eu comentei anteriormente, que lá na nossa unidade anterior, a unidade 5, não é? A gente verificou que a relação entre tensão e corrente no indutor e no capacitor é dada por uma equação diferencial. Tá? E aqui estão as equações diferenciais que eu comentei com vocês, da corrente no capacitor e da tensão no indutor. Tá? Então, quando eu tiver uma associação desses elementos com uma série de fontes independentes, dependentes e resistores, tá? Eu vou ter o que eu chamo do circuito do tipo RC e RL. Tá? Então eu levo em consideração só o outro elemento passivo que vai estar no mesmo circuito que o capacitor ou que o indutor. Né? Lembrando que os circuitos de primeira ordem vão ter um ou outro. Tá? Então, quando eu aplico um transitório nesse tipo de circuito, tá? E esse transitório ele pode ser um transitório dado por um interruptor que vai fechar no meu circuito em T igual a zero, ou que vai abrir no meu circuito em T igual a zero, ou eu posso ter uma função do tipo degrau, como a gente viu na última aula, não é? Ou degrau inverso, não é? Então, essas funções elas vão zerar
alguma fonte para ter menor do que zero e ela vai entrar para ter maior do que zero, ou vice-versa, depende se eu tenho o degrau ou o degrau invertido, não é? Mas sempre que eu tiver um transitório desse tipo no meu circuito, eu vou precisar de um determinado tempo de acomodação, não é? Deles, que ele vai sair da condição que ele estava em equilíbrio antes desse transitório, né, que é a minha condição inicial, até ele estabilizar novamente no novo ponto de equilíbrio, que é a minha resposta forçada, a minha resposta de regime permanente. Tá? Então, esse transitório, tá, entre a condição inicial e a resposta forçada é o que eu chamo de resposta natural dos circuitos elétricos. Tá? Vocês já devem ter estudado solução de equações diferenciais, tá? E quando eu falo em resposta forçada e resposta natural, eu estou falando em solução homogênea, solução particular de equações diferenciais. Tá? Então vocês podem fazer essa analogia, tá? Quando eu falo em resposta natural e resposta forçada. Bom, a gente viu anteriormente, né, na aula anterior, que a análise transitória de circuitos que apresentam um elemento que armazena energia, não é, e está sujeito a um transitório, eu vou precisar basicamente de 3 informações, tá? Eu já comentei com vocês, as condições iniciais para o circuito em equilíbrio em T menor do que zero, a resposta forçada, que é para o circuito em equilíbrio também, só que em T maior do que zero, que daí eu considero que é T igual a infinito. Esse infinito significa que é maior do que zero e o circuito já estabilizou, né? E a resposta natural, que é justamente esse transitório que eu vou ter entre a condição inicial e a resposta forçada. Tá? Então, quando eu falo em resposta natural, eu vou estar analisando circuitos do tipo RC ou do tipo RL. Tá? E a resposta natural, eu sempre vou trabalhar, no caso do capacitor, com a tensão no capacitor, tá? E para o caso do indutor, com a corrente no indutor. Tá? Vamos supor que em um determinado exercício pede para vocês calcularem a corrente no capacitor. Tá? Esquece, não importa. A primeira coisa vocês vão calcular a tensão no capacitor. Tá? Ah, mas e a corrente, professor? A corrente vocês vão lá depois na equação da corrente no capacitor e a partir da tensão que vocês calcularam, vocês calculam a corrente. Tá? Da mesma forma no indutor. O indutor, eu vou trabalhar com a corrente do indutor. Ah, eu quero a tensão do indutor. Não interessa. Calcula a corrente, depois pela equação da tensão, vocês vão derivar a corrente, multiplicar pela indutância e vão obter o valor a função, né, que determina a tensão nesse indutor. Tá? Da mesma forma, eu tenho um circuito lá cheio de resistores, um capacitor, e eu quero saber a corrente num determinado resistor. Não interessa. Tá? Calcula primeiro a tensão no capacitor, e daí, pela função que define a tensão no capacitor, vocês vão calcular depois a corrente no resistor. Tá? Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Tensão no capacitor é o que eu vou calcular para minha resposta natural, e corrente no indutor. Tá? Ou seja, circuitos RC, trabalho com tensão no capacitor, circuitos RL, corrente no indutor. Tá? E nesses casos eu vou desativar as fontes independentes. Tá, pessoal? Por que eu desativo as fontes independentes? Porque quando eu separo a análise de um circuito de primeira ordem, por exemplo, entre resposta forçada e resposta natural, eu estou justamente separando a resposta em função das fontes independentes, tá? Que isso aí é a resposta forçada que eu vou obter, e em função das condições iniciais do meu circuito.
tá? Que daí que é a resposta natural. Então a resposta natural ela se deve somente às condições iniciais do circuito. Por isso eu desativo as fontes independentes em T maior do que zero, tá? Porque para T menor do que zero elas podem entrar no circuito para estabelecer a condição inicial da minha análise, tá? Mas aí vocês podem pensar assim, bom, eu posso ter circuitos que possuem só fontes independentes, um capacitor ou um indutor e resistores, né? Então, eu vou, se eu desabilitar as fontes independentes, eu consigo calcular a resistência equivalente nos terminais do meu elemento que armazena energia e vou ter um circuito do tipo RC ou RL, né? Tá, mas e se eu tiver uma fonte dependente, né? Eu continuo tendo um circuito RC ou RL? E a resposta é sim, tá, pessoal? Vocês podem estar lembrados lá da análise de equivalente de Thevenin e de Norton, né, que quando eu tenho um circuito composto de resistências e fontes dependentes, eu posso aplicar uma fonte conhecida, né, de tensão ou corrente nesse circuito e, desse modo, obter a resistência equivalente dele. Tá? Então, quer dizer que um circuito que é composto de resistores e fontes dependentes, ele possui uma resistência equivalente. Tá? E essa resistência equivalente vai compor, né, o meu RC ou o meu RL, né, dependendo se eu tenho estou trabalhando com capacitor ou com indutor. Tá? Então, isso aí é a mesma coisa que a gente viu na primeira parte da matéria lá, para os equivalentes de Thevenin e de Norton. Certo? Bom, isso significa o quê, pessoal? Que eu consigo simplificar um circuito do tipo RC, primeiramente, não é? Sem fonte. Sem fonte porque eu estou vendo somente a resposta natural. Eu consigo simplificar num circuito composto de um capacitor conectado junto a um resistor. Tá? Sendo que esse resistor ele pode me representar apenas um resistor realmente, ou um conjunto de resistores que podem estar conectados em série, paralelo, e eu vou calcular a resistência equivalente, ou mesmo um circuito composto de resistores e fontes dependentes, que eu vou calcular a resistência equivalente, né, desse circuito, e o valor dele entra aqui nesse circuitinho aqui como o R, tá bom? Então, como que a gente analisa um circuito de primeira ordem para obter a resposta natural? Tá? O que é a resposta natural que eu quero obter para o capacitor? Eu quero saber como que a tensão dele varia no tempo, certo? Então eu começo analisando a partir de técnicas de circuitos. Tá? Então eu tenho aqui mostrando, né, que se eu tenho uma tensão aqui, né, essa tensão aqui é a própria tensão do capacitor. Tá? Eu teria a corrente no capacitor entrando por esse terminal, a corrente do resistor entrando por esse terminal. Tá? Logo, se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho que as duas correntes estão saindo do nó. Então, quer dizer que IC mais IR é igual a zero. Tá certo? E, além disso, eu posso considerar que esse capacitor está pré-carregado com uma tensão V0. Tá? Essa tensão pode ser zero, tá? Ele pode estar inicialmente descarregado, mas eu posso ter também uma condição inicial de tensão, tá? um V0. Ou seja, esse V0 pode ser zero ou qualquer outro valor constante. Tá bom? Então, pessoal, eu consigo representar a corrente tanto do capacitor quanto do resistor em função da tensão do capacitor, né? Sendo que para a corrente no resistor eu tenho que é a tensão, né? A tensão no resistor, que é a própria tensão do capacitor, dividido por R. E o caso da corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá?
Então aqui a única coisa que, o único passo dessa segunda equação para a terceira é que foi os dois lados dividido por C, tá? Pela capacitância, para eu deixar a minha derivada aqui multiplicada por 1, tá? Independente de qualquer outra variável do meu circuito. Tá? Então eu chego nessa equação, onde a derivada da tensão no capacitor mais a tensão no capacitor dividido por RC é igual a zero. Tá? Então, pessoal, quando a gente chega nessa equação, a gente tem aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? E o que a gente tem que fazer, então, para chegar na resposta da tensão no capacitor no tempo? Eu tenho que utilizar alguma técnica de solução de equações diferenciais. Né? Então, uma técnica bem conhecida, vocês devem ter trabalhado com isso já, é a técnica de separação de variáveis. Não é? Eu isolei aqui para um lado da equação tudo que está relacionado à tensão no capacitor, e aqui a gente tem as demais variáveis, não é? Onde eu tenho aqui só a derivada o dt aqui, não é? A derivada do tempo. Então, para eu obter a tensão no capacitor, eu tenho que integrar os dois lados dessa equação, não é? E integrando, então, eu chego que a integral aqui, né, de dVc dt sobre Vc dt é ln dVc, tá? Eu tenho aqui dividido por A, não é? Que isso aqui é como se eu tivesse ln dVc menos ln dA, tá? Que seria a constante da integração. Lembram que sempre que a gente integra, não é? Eu tenho uma constante da integração, que eu preciso determinar também, tá? Ou seja, se eu isolar a tensão no meu capacitor, eu chego que seria A que multiplica E na menos T sobre RC. Certo? E substituindo o meu T igual a zero, eu chego que VC de zero é igual a A, não é? Porque se eu substituir zero aqui no lugar do T, E elevado na zero é 1. Né? Então VC de zero é igual a A. E eu determinei lá no começo, né, da minha análise, que eu tinha uma tensão pré-armazenada nesse meu capacitor, né, igual a V0. Então isso significa que VC de zero é V0, que é igual a A. Tá bom? Então eu chego aqui na equação que define a resposta natural da tensão no meu capacitor, que seria um valor inicial de tensão, um valor V0, que ele estaria pré-carregado, tá? Que isso aqui é a condição inicial do meu circuito, que multiplica E na menos T sobre RC. Tá? Ou seja, isso aqui seria multiplicado por uma exponencial decrescente, certo? Então a gente precisa prestar atenção no que acontece com essa exponencial, não é? Porque por exemplo, quando eu tenho t igual a zero, né, e elevado na zero é 1, certo? Então eu tenho que o meu VC de zero é V0. Tá? Então a tensão no capacitor partiria do valor V0, e à medida que esse T vai aumentando, né, esse termo aqui vai tendendo a zero, tá? Com um decaimento exponencial, certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão, então, de um circuito de primeira ordem do tipo RC? A tensão no capacitor diminui exponencialmente da energia inicial armazenada até zero. Tá? Então, o que é importante a gente saber, pessoal? Lembrem que a resposta natural, isso aqui que eu estou calculando, não é a resposta completa do meu circuito. Tá? Eu só estou calculando qual é a resposta transitória da tensão no meu capacitor, tá? Em função da condição inicial, tá? Em função do meu V0. Tá? Então, não pensem que a tensão no capacitor sempre vai tender a zero, né?
porque a resposta completa a gente vai obter somando a resposta natural e a resposta forçada. Tá? Só que aqui eu não estou trabalhando com resposta forçada. Tá? Eu estou considerando que para t maior do que zero, eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no meu circuito. Tá, pessoal? E quando eu tiver essa condição, em que eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no meu circuito para t maior do que zero, aí sempre a resposta forçada, né, a resposta de regime permanente, para t infinito, tá, como vocês quiserem definir, ela é zero. Tá? Eu só vou ter resposta forçada quando eu tiver uma fonte independente conectada no meu circuito em t maior do que zero. Tá? Então, o que é importante a gente compreender dessa análise? É que todo circuito de primeira ordem do tipo RC vai apresentar essa mesma resposta, tá? Ou seja, eu sempre vou ter a tensão no capacitor como sendo a condição inicial que multiplica E na menos T sobre RC. Tá? E o que eu tenho de variável nesse circuito? Eu tenho o meu V0, que é a condição inicial, que eu tenho que calcular ela para t menor do que zero, ou ela vai ser dada no meu circuito. Tá? O T é uma variável que vai permanecer aqui, eu não tenho que calcular ele. Né? Ele é o que vai fazer variar a tensão no meu capacitor, dividido pelo valor do capacitor que eu vou ter no meu circuito, vezes o R. Tá? Então, para eu determinar a minha resposta natural, eu só tenho que saber a condição inicial e qual é a resistência vista dos terminais do meu capacitor. Tá? Então, eu posso ter, como eu falei, um circuito que só tem um resistor conectado no capacitor, que eu só coloco o valor desse resistor aqui, ou vai ser um conjunto de resistores que eu vou ter que calcular, resistência equivalente, colocar aqui, ou vai ser um circuito com resistores e fontes dependentes que eu vou ter que aplicar uma fonte conhecida para calcular a resistência equivalente desse circuito e colocar essa resistência equivalente nessa equação aqui. Tá, pessoal? Então isso aqui é bem importante, tá? Todo circuito do tipo RC tem a mesma resposta. E a única coisa que eu vou ter que obter é a condição inicial e a resistência vista dos terminais do meu capacitor. Tá certo? Bom, pessoal, quando a gente chega nesse ponto, a gente pode pensar o seguinte: como que eu vou determinar, por exemplo, né, uma tensão, que eu falei que a resposta natural da tensão no capacitor, ela varia no tempo e ela vai decair até zero, tá? Mas para ela decair até zero, ela vai levar um determinado tempo, tá? Que tempo é esse? Esse tempo pode ser... vamos pensar como matemáticos, tá? Se eu pegar essa equação aqui, né, e eu quero saber quando que o meu VC/dt vai ser igual a zero, tá? E qual é a resposta, pessoal? É nunca, né? Porque essa exponencial decrescente aqui, ela tende a zero, mas ela nunca chega no valor zero realmente, né? Só para ter infinito. E como a gente não vai esperar o infinito chegar, né? Então, teoricamente, nunca cairia a zero, tá? Mas agora nós vamos pensar como engenheiros, né? Vai ter um ponto que esse valor de tensão no capacitor vai ser tão pequeno que eu vou considerar ele igual a zero. Tá? Mas que tempo é esse, pessoal? Eu posso ter uma descarga completa de um capacitor em 1 nanosegundo, ou eu posso ter em um dia inteiro, né? E o que vai influenciar no tempo que está descarregando esse meu capacitor? O que vai interferir é justamente esse termo aqui, não é? Essa exponencial decrescente, onde o t aqui eu não tenho como mexer. Então é esse valor aqui, ó, o resistor vezes o capacitor, a resistência equivalente vezes a capacitância do meu capacitor.
Tá? Isso aqui vai determinar o tempo de decaimento, não é, dessa minha exponencial. Mas eu preciso chegar em algum termo prático para definir esse tempo. Aí que a gente insere digamos, um conceito muito utilizado na parte de circuitos eletrônicos, tá? Que é o que eu chamo de constante de tempo. Tá? O que seria essa constante de tempo? Primeiro eu vou definir aqui matematicamente o que ela é, para depois explicar de uma forma mais usual. Tá? Mas seria o tempo necessário para a resposta natural decair de um fator 1 sobre E, tá? Ou seja, a 36,8% do seu valor inicial. Tá? Ou seja, constante de tempo, esse tal aqui, é um intervalo de tempo, dado em segundos, tá, pessoal? Então, quando o meu tempo decorrer de 0 até tal, tá, a minha resposta vai cair a ena menos 1 do valor inicial dela. Tá? Então, o que isso aí significa matematicamente, pessoal? Significa que o meu VC de tal, tá? O tal é a minha constante de tempo, como eu expliquei. Tá? Eu substituo aqui no lugar do T, eu coloco o tal e coloco o tal aqui também. Tá? Isso aqui tem que ser V0 e elevado na menos 1, tá? Porque 1 sobre E é E na menos 1. Tá? Ou seja, 0,368 dV0. Tá? Quando que, e agora tá, por que esse valor de 0,368, né, 36,8%? Porque isso aí me facilita essa análise aqui, ó. E na menos 1, né, se eu igualar, eu tenho aqui essa igualdade, né, dessas duas expressões aqui, não é? Eu corto V0 com V0, né, e eu tenho que menos tal sobre RC é igual a menos 1, né? Ou seja, o meu tal é igual a RC. Tá? Então eu considero que a constante de tempo do meu circuito, ela vai ser o valor da capacitância do meu capacitor multiplicado pelo resistor equivalente do meu circuito. Tá? Então, eu tenho aqui, né, nesse decaimento exponencial, que quando eu chegar em tal, não é, eu vou cair a 0,368 da condição inicial que eu tinha. Tá? Tá, mas ainda não parece uma questão muito prática, né, essa tal de constante de tempo. Então, vamos deixar ela mais prática um pouco. A gente considera que a resposta natural de um circuito pode ser considerada igual a zero após 5 constantes de tempo. Tá? Então, isso aqui é uma regra muito comum quando vocês forem analisar circuitos eletrônicos, circuitos elétricos. Tá? Se a gente calcular a constante de tempo de um circuito, por exemplo, eu calculei ali o meu RC, deu 1 segundo. Tá? Eu tenho sei lá, um capacitor de 1 farad e um resistor de 1 ohm. Tá? 1 vezes 1 dá 1, é 1 segundo. Isso significa que após 5 constantes de tempo, tá? Ou seja, após 5 segundos, eu posso considerar que a resposta natural da tensão daquele capacitor decaiu até zero. Tá? Por que decaiu até zero? Olha aqui nessa tabela. Né? Em tal, decai 36,8%. 2 tal, 13,5%. 3 tal, 4,9%, quase 5%. Em 4 tal, 1,8%. Né? E quando passar a 5 tal, vou ter menos de 1% do valor inicial. Tá? Vou ter aqui 0,00674. Então a gente considera que após 5 constantes de tempo, a resposta natural do meu circuito decaiu até zero. Tá? E agora eu já tenho uma noção, né, para saber se
a resposta natural vai levar 1 nanosegundo, 1 microsegundo, 1 segundo, 10 segundos, um dia inteiro, né, para decair até zero. Vai depender do valor da capacitância do meu capacitor e da resistência que está conectada aos seus terminais. Tá? Bom, mais algumas questões aqui que a gente pode inferir dessa análise, não é? Que quanto maior a constante de tempo do meu circuito, tá? Ou seja, quanto maior o produto R vezes C, mais lenta vai ser o decaimento da resposta natural do meu circuito. Tá? Então vocês podem ver aqui um decaimento com tal 0,5, tal igual a 1, tal igual a 2, não é? Vocês podem ver aqui que para o 0,5, mais ou menos ali por 2,5, que são 5 constantes de tempo, ele caiu praticamente a zero. Para tal igual a 1, o decaimento perto de zero foi lá em 5. Né? E para tal igual a 2, ele vai chegar praticamente em zero lá em 10 segundos. Né? Então, é uma medida bem prática mesmo do tempo de decaimento da resposta natural do meu circuito. Tá? Então, para eu determinar a resposta natural do meu circuito, eu tinha falado antes, né, que bastava saber a condição inicial da tensão do capacitor e a resistência conectada aos terminais do meu capacitor. Eu posso traduzir isso em que, para saber a resposta natural de um circuito RC, eu só preciso saber a condição inicial e a constante de tempo, né? Porque eu vou ter, vamos voltar aqui, né, que como meu tal é igual a RC, essa minha equação aqui, né, VC dt, ficaria V0 e na menos T dividido por tal. Tá? Então eu só preciso saber o V0 e o tal para saber a resposta natural do meu circuito. Tá, pessoal? Alguma dúvida aí com relação a isso que eu expliquei, pessoal? Bom, vou apresentar aqui então um exemplo para vocês, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse circuito, tá? E eu digo para vocês que a condição inicial da tensão do meu capacitor é 15 volts, certo? E eu quero que vocês determinem o VC, o VX e o IX, tá? Então, como que a gente analisa, pessoal, um circuito transitório? Tá? Eu vou tentar equacionar direto o meu IX? Não vou. Tá? Eu vou sempre trabalhar primeiro equacionando o meu VC dt, certo? Depois que eu encontrar o VC, eu vou calcular o meu IX, vou calcular o meu VX. Tá? Então, pessoal, uma vez que eu já sei a condição inicial da tensão no meu capacitor, o que eu preciso calcular é a resistência equivalente vista dos terminais do meu capacitor. Tá? Nesse caso aqui eu teria 8 em série com 12, né? Eu tenho um resistor de 20 ohms, e em paralelo com 5 ohms. Né? Isso aí seria a resistência equivalente nos terminais desse meu capacitor, sendo que o capacitor de 0,1 farad. Tá? Então 20 em paralelo com 5 dá um resistor de 4 ohms, certo? Com esse resistor de 4 ohms, eu calculo a minha constante de tempo, né? Onde a constante de tempo é o valor da resistência multiplicado pela capacitância. Né? A capacitância foi dada, a resistência foi a que eu calculei. Então, a constante de tempo é 0,4 segundos. Tá? E eu só pego, então, essa constante de tempo e substituo na equação da resposta natural, onde eu tenho que a resposta natural é a condição inicial que multiplica E na menos T sobre tal. Tá? Ou seja, 15E na menos T sobre 0,4. Ou ainda, né, 15E elevado na menos 2,5T. Tá? 1 sobre 0,4 é 2,5.
E agora, né, uma vez que eu obtive a tensão do meu capacitor, aí eu parto para análise das outras, digamos, variáveis que estão sendo pedidas no exercício, tá? Onde o Vx eu posso calcular diretamente por divisão de tensão, né, sendo a tensão nesse resistor aqui, né, que vai estar em série com esse aqui, que estão em paralelo com a tensão do capacitor, então é um divisor de tensão direto. E a minha corrente Ix seria o próprio Vx dividido por 12, ou ainda o meu Vc dividido por 20, né, porque a corrente que circula para cá é a tensão no capacitor dividido pela soma dessas duas resistências, tá, que daria aqui também 15 dividido por 20 dá o 0,75 e na menos 2,5T. Tá? Então vocês podem observar aí, né, que a resposta natural, né, da tensão no meu capacitor. Por que eu estou falando da resposta natural? Porque eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no meu circuito para ter maior do que zero. Tá? Então aqui eu estou trabalhando só com resposta natural. E a resposta natural ela vai decair para zero, não é? Se o meu, digamos, a minha constante de tempo é 0,4, quer dizer que se eu tiver 5 constantes de tempo, dá 2 segundos. Quer dizer que aproximadamente depois de 2 segundos, a tensão no meu capacitor decaiu praticamente até zero. Tá? Ele decai depois de 5 constantes de tempo. Tá, pessoal? Outra questão aqui, né, que eu comentei com vocês, é que eu posso ter um circuito que ele possua resistências e fontes dependentes, né? Então, eu posso ter um circuito desse tipo aqui, né? Em que foi dado aqui para vocês que ele está pré-carregado com 20 volts, né? E eu quero saber como que evolui a tensão no tempo, né, desse circuito aqui. Então, esse exemplo aqui eu vou fazer com vocês aqui no nosso quadro, tá? Para vocês verem direitinho aí como que a gente trabalha com esse tipo de análise. Tá? Então, como que eu vou determinar a tensão no meu capacitor? Qual é a equação que eu tenho que trabalhar? Eu sei que o meu Vc dt, tá? Ele vai ser igual a V0 e na menos T sobre tal. Tá? Essa aqui é a equação que define a tensão no meu capacitor, onde o meu tal é igual a R vezes C, né? E o meu V0 ele é igual a 20 volts. Tá? 20 volts foi dado no exercício que aquele capacitor ali está pré-carregado com 20 volts. Tá? Então, olhando aqui para essa equação, pessoal, para saber o que vocês precisam de informações para achar o VCDT. V0 já está dado, tá? O tal é R vezes C. O C vocês já sabem, eu preciso saber o R. Né? Então, aqui eu tenho um caso em que eu tenho esse circuito aqui, né? Vou redesenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho 0,5 vezes V. Aqui eu tenho 8 ohms. 10 ohms para cá. E aqui estaria o meu capacitor. Tá? Então eu quero saber qual é a resistência vista pelos terminais desse meu capacitor. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui uma fonte conhecida, tá? Vou aplicar aqui uma fonte de tensão, certo? E aplicando essa fonte de tensão, eu tenho que calcular essa corrente aqui, tá? Minha corrente I0 aqui, que eu vou chamar,
tá? Que a partir então do valor da tensão e da corrente zero, eu vou saber a resistência equivalente daquele circuito ali, tá? Sendo que o meu V está nesse ponto aqui, tá, pessoal? O V é o próprio valor da fonte de tensão. Então, ali onde eu tenho a fonte dependente de 0,5 V, é metade do valor dessa fonte que eu for aplicar, tá? Eu vou aplicar aqui, pessoal, 16 volts, tá? Por que eu vou aplicar 16 volts? Porque eu gosto de trabalhar com número redondo, né? Porque se meu V é 16, quer dizer que essa minha fonte aqui, ela é de 8 volts, né? Então eu tenho 16 menos 8, eu tenho 8 volts em cima desse resistor de 8 ohms, então eu tenho 1 ampere para cá, tá? E se eu tenho 10 ohms aqui, né, 16 aplicado diretamente sobre ele, eu tenho 1,6 amperes para cá, tá? Isso significa que meu I0 é igual a 2,6 amperes, tá? Foi só para calcular melhor de cabeça aqui, tá? Logo, a resistência equivalente desse meu circuito vai ser os 16 volts que eu apliquei, dividido pelos 2,6 amperes, né, que eu calculei, certo? Isso aí é dado ali pela lei de Ohm, né? Então eu tenho 16, 2,6 dividido, 6,153 ohms, tá? Então quer dizer que o meu tal, né, é R vezes C, que seria então 0,6153 segundos, né? Porque eu sei que o tal é uma unidade de tempo. Então o meu VC dt vai ser igual ao V0, né, que é 20 e na menos t sobre 0,6153, né? Ou ainda, se eu inverter isso aqui, né, eu chego que o meu VC dt é 20 e na menos 1,625t. Tá, pessoal? Então, quando eu tenho um circuito que possui uma fonte dependente, tá? A técnica que eu uso para achar a resistência equivalente, né, é aquela que a gente usou lá para circuitos de Thevenin e Norton. Tá? Ou seja, aplico uma fonte conhecida e calculo a resistência equivalente do meu circuito. Tá? Isso aí vocês já viram, então, nessa primeira parte da matéria. Certo? Continuando aqui, então, pessoal. A gente pode passar agora, então, a uma análise que é bem semelhante, tá, de circuitos RC, que são os circuitos RL. Tá? Com a diferença, né, pessoal, eu expliquei isso aí para vocês na primeira aula que a gente teve sobre capacitores e indutores, que o indutor e o capacitor eles têm uma relação muito dual, né? O que vale para a tensão de um vale para a corrente do outro, né? Então, da mesma forma como para o capacitor eu calculo a tensão no capacitor, né? A resposta natural de tensão no capacitor, no caso da corrente, do indutor eu vou calcular a corrente, tá? Então, aqui da mesma forma, tá, pessoal? Eu posso representar um circuito RL, né, da seguinte maneira, né, onde o L representa o indutor do meu circuito e R representa essa resistência conectada aos terminais desse indutor, né, que pode ser um resistor único, que pode ser um conjunto de resistores, que eu vou calcular a resistência equivalente, ou pode ainda ser um circuito composto de resistores e fontes dependentes, que eu vou calcular a resistência equivalente como eu fiz no exemplo anterior. Tá? Mas a gente vai chegar nessa resposta aqui, não é?
onde eu quero equacionar agora a corrente no indutor, né? Tá? Que é a corrente nessa malha aqui. Então, se eu considerar as tensões desses dois elementos, né, com a corrente circulando em sentido horário, eu teria mais VL aqui, mais VR aqui, né, e a soma dessas tensões igual a zero. Tá? E agora eu posso representar essas tensões em função da corrente no indutor, tá? Porque essa corrente aí é a corrente do resistor, mas também é a corrente do indutor, tá? Porque eles estão em série. Então eu tenho que L vezes a derivada da corrente, mais R vezes a corrente, né, que é a tensão do indutor e a tensão do resistor, respectivamente, é igual a zero. E aqui, né, do ponto do segundo passo para o terceiro, novamente eu só vou deixar a derivada aqui, né, multiplicada por 1. Tá? Ou seja, vou dividir toda essa equação aqui por L. Tá? Depois aqui, para eu obter a resposta da corrente no indutor, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para a tensão no capacitor, tá? Só com a diferença que aqui eu tinha antes 1 sobre RC e agora eu tenho R sobre L. Tá? Mas aqui eu vou fazer a integral dos dois lados, vou ter aqui logaritmo neperiano, não é? Aqui a constante da integração. E quando eu isolar o meu LL, o meu IL, eu vou ter que ele é A e na menos R sobre L, vezes T. Tá? Antes eu tinha aqui menos T dividido por RC. Agora é menos RT dividido por L. Tá? Novamente, substituo T igual a zero e acho que a minha constante da integração é a própria condição inicial da corrente no indutor. Tá? E chego aqui novamente na expressão que determina a corrente no meu indutor, a resposta natural da corrente no indutor. Tá? Então, novamente, ela vai partir de uma condição inicial, tá? Um valor inicial de corrente no indutor, e eu vou ter aqui um decaimento exponencial, não é? Que ele começa, esse termo aqui começa em 1 para t igual a zero e decai até zero. Tá? Novamente, eu posso chegar às mesmas conclusões que eu cheguei para a tensão no capacitor, né, que a corrente, a resposta natural da corrente no indutor, ela diminui exponencialmente da energia inicial até zero. Tá? Então, a resposta natural, tanto de tensão no capacitor quanto de corrente no indutor, vai tender a zero, à medida que o tempo passar. Tá bom? Todo o circuito de primeira ordem vai apresentar essa mesma resposta. Tá? Então, qualquer circuito de primeira ordem do tipo RL, basta eu saber a condição inicial e a resistência conectada aos terminais do indutor, que eu vou ter já a equação que determina a corrente no meu indutor. Para isso, basta eu determinar a resistência vista dos terminais do meu indutor. Certo? Para o caso da constante de tempo, pessoal, dos circuitos RL, o conceito é exatamente o mesmo, tá? Ou seja, a constante de tempo de um circuito RL vai ser o tempo necessário para a resposta natural decair de um fator 1 sobre E, certo? Ou seja, aquele E na menos 1. Tá? Aqui eu vou ter uma pequena diferença, porque antes eu tinha aqui 1 sobre RC, nesse termo, né? Agora eu tenho menos R sobre L. Tá? Então, se eu igualar esses dois termos aqui, não é? Corta o I0, corta o I0, eu tenho que R tal sobre L é igual a 1. Né? Ou seja, tal é igual a L sobre R. Tá? Antes eu tinha que tal era R vezes C. Agora é L sobre R. Tá? Essa aqui é a única diferença, tá, pessoal, que eu tenho da análise de circuitos do tipo RC para o RL. Tá? O formato da equação que define a resposta natural é o mesmo. Só que a constante de tempo para o circuito RC é R vezes C, tá? E para circuitos RL é L dividido por R. Tá? É a única diferença que vai ter. Em termos práticos, a gente tem as mesmas conclusões, tá? Ou seja, que a resposta natural ela pode ser considerada igual a zero após 5 constantes de tempo. Tá?
quanto maior essa constante de tempo, mais lenta é o decaimento, né, dessa resposta natural. Para eu determinar a resposta natural do circuito, eu só preciso saber a condição inicial, o meu I0, e a constante de tempo tal. Tá? E a resposta natural sempre vai ser igual a zero em regime permanente. Tá? Então a resposta natural sempre vai decair a zero, tanto no circuito RC quanto do circuito RL. Tá certo? Bom, pessoal, da mesma forma, né, que a gente viu ali para circuitos do tipo RC, a gente pode calcular a resposta natural de circuitos RL. Tá? Aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, que agora, nesse caso aqui, por exemplo, eu não, o exercício não me dá a condição inicial da corrente no indutor, tá? Mas eu tenho que calcular, né, essa condição inicial para o circuito estável em T menor do que zero, né? Então, a primeira coisa, quando eu tenho um circuito desse tipo aqui, né, que eu tenho uma chave abrindo em T igual a zero, né, onde essa fonte de 40 volts, ela está conectada no meu circuito só para me dar a condição inicial. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar para T menor do que zero esse circuito. Ou seja, quando eu tenho aquela fonte de 40 volts ali, né, conectada no meu circuito. Tá? Então, como é que ficaria esse circuito? Eu tenho aqui esse resistor de 2 ohms, a chave estaria fechada, tá? Eu tenho aqui 12 ohms, esse resistor de 4 ohms, tá? E agora eu tenho que puxar lá do que a gente viu na aula passada, né? Como que eu calculo a condição inicial da corrente no meu indutor? Eu tenho que considerar ele estável, tá? Então ele é um curto, tá? Então quer dizer que esse resistor de 16 ohms ali, ele vai sumir, né, do meu circuito, porque ele vai estar em paralelo com o curto, e nesse curto aqui eu tenho o meu IL de zero menos, né? Por que de zero menos? Porque eu estou analisando para T menor do que zero, tá? Então, pessoal, se eu fizer, deixa eu ver como é que a gente pode calcular mais fácil aqui. Se eu fizer 4 paralelo com 12, eu tenho 3 ohms, não é? Ou seja, 40 dividido por 5 ohms. Quer dizer que eu tenho 8 amperes chegando aqui, não é? E que eu vou ter uma queda aqui de, deixa eu ver se é 3 ohms, eu tenho 3 vezes 8, 24 volts. Né? Quer dizer que eu tenho uma corrente aqui de 6 amperes. Né? 6 amperes para cá, 2 amperes para cá. Tá? Então isso significa que o meu IL de 0 menos é igual a 6 amperes. Tá? Essa aqui é a condição inicial do meu circuito. Por quê, pessoal? Porque a corrente no indutor não muda instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Quer dizer que o meu IL de 0 mais também vai ser 6 amperes. Tá? Porque ele não tem essa mudança instantânea. Certo? Então, uma vez que eu obtive a condição inicial da corrente no meu indutor, eu sei que a corrente, o meu IL de T, né, ele é o meu IL de 0 mais, né, ou seja, a condição inicial da corrente, ENA menos T sobre tal. Tá? Onde o tal para circuitos RL é L dividido por R. Né? A gente viu lá, né, que ele é diferente, ele não é que nem circuitos RC, né? Mas o tal aqui é L dividido por R. Tá? Então, o L eu já tenho no meu circuito, né? Ele é 2, e agora eu tenho que obter a resistência vista dos terminais do indutor
para t maior do que zero. Tá? Então eu tenho que redesenhar o circuito para t maior do que zero. Em t maior do que zero, aquela minha chave abriu. Então o meu circuito ele fica assim, ó. Aquele resistor de 12 ohms. Aqui eu tenho 4 ohms. (16 ohms aqui). E aqui estaria o meu indutor. Né? Então eu preciso saber a resistência vista dos terminais do meu indutor, que seria o quê? Seria 16, né, em paralelo com 16. Né? 16 em paralelo com 16 é 8. Né? Então o meu tal seria 1/4 de segundo. Certo? Então, agora eu já tenho o tal e já tenho o meu ILD0, eu consigo obter o meu ILDT. Né, que é a condição inicial que eu calculei, que é 6, e na menos t sobre tal, então menos 4t. Tá, pessoal? Então, esse é o procedimento, tá, pessoal, para a gente obter a resposta natural de circuitos de primeira ordem, tá? Tanto de circuitos RC quanto de circuitos RL, tá? Voltando aqui ao que a gente viu, né, no procedimento para resolver aí a resposta completa, né? Ou seja, para a gente poder resolver qualquer circuito de primeira ordem, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a condição inicial, tá? Que ela é dada no circuito, ou vocês têm que calcular em t menor do que zero, para quando os elementos vão estar em regime estável, né? A resposta natural, tá? Que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês já têm ali a equação pronta para circuitos do tipo RC e do tipo RL, tá? Onde essa resposta natural ela vai usar a condição inicial, né? Porque eu tenho o V0 no caso da tensão no capacitor ou o I0 no caso da corrente do indutor. E além da condição inicial, eu preciso saber só o tal, né, que é a constante de tempo do meu circuito. Com isso, eu obtenho a resposta natural. E o terceiro ponto, isso aqui a gente viu na aula passada também, é a resposta forçada, que é a resposta estável do meu circuito em t igual a infinito, não é? Depois que o indutor e o capacitor estabilizaram novamente, isso aqui vai me dar um valor CC também. Tá? Então, o que falta para eu poder analisar qualquer circuito de primeira ordem? Falta agora eu unir a resposta natural e a resposta forçada de forma a obter a resposta completa. Tá? E como é que a gente obtém isso? A gente obtém somando a resposta natural com a resposta forçada. Tá? Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Ou seja, como que a partir da condição inicial, da resposta natural e da resposta forçada, eu obtenho a resposta completa. Tá certo, pessoal? Vocês têm aqui ainda, no final dos slides, aqui mais uma série de questões, tá? Que eu vou deixar aí depois para vocês resolverem na forma de tarefas, tá? Que seria o cálculo aqui só de, digamos, resposta natural desses circuitos, tá certo? Então agradeço aí a atenção de todos, tá? E na próxima aula a gente vai aprender como calcular a resposta completa de circuitos de primeira ordem.